Queridos amigos, a Santa Igreja celebra hoje mais um domingo letare, domingo da alegria. A alegria, meus amigos, é o bem que todos nós procuramos. Nós fomos feitos para a alegria. E quando chegarmos ao céu, se assim o merecermos, veremos que Ele é o lugar da bem-aventurança, da alegria eterna. A alegria, como sabemos, é a posse de um bem. É um sentimento que nasce da posse de um bem. No céu, possuiremos o verdadeiro e maior bem, Deus, Ele mesmo. Por isso, no céu não há lugar, por menor que seja, para a tristeza. Não existe santo triste e é impossível associar santidade com tristeza. Se a alegria nasce da posse de um bem, eu possuo tal coisa, então eu sou feliz, nós compreendemos que existem dois tipos de bens: os bens sensíveis e os bens sobrenaturais. Os bens sensíveis, meus amigos, são aqueles bens materiais ou imateriais deste mundo: dinheiro, casa, amigos, festas, prazeres de todo tipo. Quando desejamos estes bens, nos sentimos então alegres ao possuí-los. Os bens sobrenaturais são aqueles que nascem do fato de nós possuirmos Deus como nosso único bem. É a alegria que a fé nos dá, a alegria que vem da cruz de nosso Senhor. Foi essa cruz que nos abriu os céus, que nos fez filhos de Deus. Essa alegria é aquela que nós experimentamos quando nós possuímos a graça de Deus, quando vivemos com nossas consciências tranquilas. Se o homem foi feito para a felicidade, devemos saber que isso significa que fomos feitos para colocar o nosso fim último na alegria, mas não em qualquer alegria, porque as alegrias sensíveis são muito distintas das alegrias sobrenaturais. Como eu dizia, as alegrias sensíveis são as que nascem da posse de bens sensíveis. Mas essas alegrias, elas são três coisas: elas são efêmeras, elas são rasteiras, baixas, e elas são perigosas. E só por isso não devem ser vistas como nosso fim último, ou seja, não devemos viver somente para elas. Elas são efêmeras, meus amigos, ou seja, elas são passageiras. Essas alegrias passam logo que o momento que nos causa alegria passa. Passam quando terminamos de tomar aquela bebida que gostamos, passam quando voltamos para casa depois de uma noite de festas, passam quando os amigos vão embora, passam, enfim, quando passam os consolos. E para ser feliz, possuindo os bens sensíveis, é necessário multiplicar ao infinito as fontes desses bens. E é por isso, meus amigos, que muitas vezes estamos cansados, exaustos, pois ficamos colocando o nosso fim último nas alegrias passageiras deste mundo. Nos entristecemos, pois não temos dinheiro para isso ou para aquilo, pois tal pessoa não quer ser meu amigo, pois não temos tudo o que gostaríamos de ter, pois ninguém reconhece o nosso valor e assim por diante. Estar feliz segundo os bens deste mundo cansa, pois consome as nossas forças e nos faz querer construir a nossa felicidade num alicerce que na verdade é efêmero. As alegrias sensíveis, meus amigos, são efêmeras e têm como fruto a fadiga de quem vive unicamente para elas. Mas as alegrias sensíveis também são rasteiras, ou seja, são baixas, pouca coisa. Quando nós pensamos que fomos feitos para o céu,
que é o nosso bem maior, e que Deus é o nosso bem maior, nós nos espantamos do quanto as alegrias deste mundo são pequenas. Todos nós, em algum momento, já experimentamos aquele sentimento de tristeza alheia que nasce depois que nos convertemos, quando vemos, por exemplo, nossos familiares, para quem Deus não é o centro, viverem ocupados demais para as coisas deste mundo e nada preocupados com as coisas e os bens sobrenaturais. Organizam férias e passeios na Semana Santa para aproveitar o feriado, organizam almoços de domingo bem no horário da missa, marcam churrasco bem na sexta-feira à noite e assim por diante. A vida dessas pessoas é bem rasteira, é muito baixa. Voam como galinhas, rastejando, enquanto deveriam voar alto como águias. Como é fútil uma vida feita para as alegrias deste mundo. E o fruto dessa alegria rasteira é uma vida de contrariedades. Nós possuímos muitos bens, mas somos pobres da verdadeira alegria, pois nossa vida é muito rasteira. Além de efêmera e rasteira, as alegrias deste mundo também são perigosas, meus amigos. Pois vejam, se para ser feliz devemos buscar os prazeres sensíveis, é óbvio que devemos multiplicar ao infinito as fontes do prazer. E aí passamos de um simples momento de descanso, por exemplo, para um momento de ócio. Passamos de uma simples busca ociosa na internet para pesquisas perigosas e logo nos encontramos em meio às buscas pecaminosas. Passamos de uma simples conversa com um amigo para uma ocasião de fofocas, calúnias e difamações. Quem vive só para as festas passa rapidamente a querer muito mais do que só uma festa, por exemplo. E enfim, nós enfiamos a nossa vida na lama dos prazeres. E o pior de tudo é que pensamos ser felizes verdadeiramente. E o fruto dessa alegria é a frustração. Possuímos o que queríamos e, no entanto, continuamos tristes. A alegria dos bens sensíveis, ela é efêmera, rasteira e muitas vezes perigosa. Mas a alegria que vem das coisas sobrenaturais, ela é bem diferente. Ela é duradoura, ela é elevada e ela é santa. Ela é duradoura, pois ela coincide com o nosso verdadeiro e único bem, que é Deus. E quando se tem essa alegria, não é necessário buscar fontes infinitas de alegria, como no caso das alegrias sensíveis. Quem tem Deus, tem tudo e absolutamente nada lhe falta. O Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma. Ou então, como diria São Pedro, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida. Onde mais achar alegria, senão em Deus nosso Senhor? Quem tem Deus, não precisa ficar vivendo na fatiga da busca das alegrias sensíveis. Já é feliz. Por isso, meus amigos, não é possível ser autenticamente católico e triste ao mesmo tempo. A alegria é o hábito de um católico, pois para um católico não falta nada, só Deus basta. E o fruto dessa alegria sobrenatural é a paz, que nos faz descansar e viver despreocupados da busca dos bens sensíveis. Ainda que nos falte tudo deste mundo, se temos Deus, não nos falta nada e estamos em paz. Essa alegria então é duradoura, mas ela também é elevada. Ela é própria de quem entendeu que esse mundo é uma vaidade, que tudo aqui vai passar e que não importa o que façamos, um dia todos nós abandonaremos tudo isso e as coisas que pensamos ter já não estarão mais sobre o nosso domínio. Meus amigos, esse mundo é vaidade. Deus é alegria, e que alta alegria! Por isso, por exemplo, é muito mais feliz uma carmelita que vive na pobreza e no claustro de um Carmelo,
do que um homem vaidoso, rico ou pobre, que vive para os bens e para as coisas desse mundo. A alegria que vem de Deus, ela é infinitamente superior àquela que vem dos bens sensíveis. É muito mais nobre, infinitamente mais feliz, um pai ou uma mãe de família que não evitam os filhos que Deus os quer mandar, do que um pai ou uma mãe ricos, bem-sucedidos, ou então apegados a este mundo e que vivem somente para as vaidades deste mundo. O fruto dessa alegria, meus caros, é uma alegria estável e duradoura. E nesse sentido, meus amigos, nossa alegria deve estar baseada, por exemplo, na meditação, na contemplação, porque nós devemos viver com um olhar sobrenatural. Um homem que não medita dificilmente pode ser verdadeiramente feliz. Porque vejam, se essa alegria que vem de Deus é uma alegria das coisas mais elevadas, é necessário elevar o nosso pensamento até essas realidades. E elevar o pensamento às realidades eternas é o que nós chamamos precisamente de meditação ou contemplação. Se você é católico, mas está triste, pergunte-se, por exemplo, como anda a sua vida de oração e se nela existe espaço diário para a meditação e a contemplação. E por fim, meus amigos, a alegria que vem de Deus nunca é perigosa ou ilícita. Deus é uma fonte inesgotável de alegria, e se as alegrias sensíveis, quando deixam de ser lícitas, nos condenam, as alegrias de Deus, bem do contrário, nos santificam. Nós podemos beber sem medidas das alegrias espirituais. E o fruto dessa alegria, meus amigos, é a tranquilidade. Sabemos que possuímos o nosso bem verdadeiro e que nós atingimos o nosso fim, nossa bem-aventurança eterna. Neste domingo da alegria, meus queridos amigos, façamos o firme propósito de abandonar a busca tão frenética pelas alegrias sensíveis e dediquemo-nos a buscar a alegria verdadeira que vem de Deus. Se a igreja celebra o domingo da alegria durante o tempo da Quaresma, meus caros, é para nos mostrar que a alegria também é uma ascese e que não é possível ser verdadeiramente feliz sem esforço, sem sacrifício. Que esta Quaresma nos alcance a conversão de nossas vidas e a conversão do nosso conceito de alegria, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.